Boa tarde, pessoal. Bem-vindo a mais um episódio de Insec Podcast. Meu nome é Edson Neto, estou aqui com meus amigos. Fala pessoal, meu nome é Guilherme. Fala pessoal, meu nome é Éder. Fala pessoal, meu nome é Samuel. Fala pessoal, Ian aqui. E hoje estaremos falando sobre inteligência artificial e mérito. A gente vai conversar mais sobre como a IA mudou a nossa forma de trabalhar, um pouco do contexto por trás desses métodos implementados, nossa gestão de tempo referente ao trabalho com o uso da IA em si, né? E queria perguntar para vocês se vocês, assim, presenciaram ou mudaram a forma de trabalho com o uso da IA, como vocês gerenciam esse tempo, como vocês usam a ferramenta, porque assim, antes era muito mais centrado o uso da IA, mas eu acho que assim, para você utilizar a IA, você precisa de um background para saber usar essa IA. E queria saber a opinião de vocês sobre o tópico. Então, cara, hoje em dia você pode observar que no mercado em geral, de todos os ramos possíveis, você vê que muita gente está utilizando a IA só para resolver as coisas de uma vez, né? Sem tentar entender por trás, tentar saber o que está acontecendo. E muitas vezes isso segue um padrão, né? Você consegue observar um padrão em diversos projetos, em diversos produtos que são criados a partir da IA, né? E as pessoas criam aquele senso de que quase tudo é feito com IA hoje em dia, então é justamente isso que entra no tópico da gente, no nosso tema, que é a meritocracia, né? Que você consegue observar a partir de um esforço, a partir de um produto, de um projeto, o esforço da pessoa que ela empregou em cima daquele conteúdo, né? E isso, de certa forma, você consegue observar padrões, você consegue entender que foi feito com IA ou não, mas e se a pessoa fez por conta própria? Será que você conseguiria identificar isso ou não? Entendeu? Bom, eu acho que devido ao desenvolvimento ao longo do tempo da IA em si, porque assim, a gente começou com assim, a IA que a gente conhece hoje é o que? São obviamente os chats, né? As ferramentas que desenvolvem pra gente, as ferramentas que desenvolvem vídeos, imagens pra gente, não a IA de um tempão atrás que era, sei lá, algo desenvolvido como o Akinator, entendeu? Hoje é completamente diferente, temos o Claude, temos o Codex, tudo são ferramentas centradas para o desenvolvimento, né? Aí eu me pergunto, quem que vai saber, tipo, implementar isso de certa forma, entendeu? Uhum. Justamente, as pessoas, elas realmente estão utilizando só para resolver e pronto, né? E a melhor forma, eu acho que no último episódio que a gente fez aqui, também falando sobre IA, a gente citou boas práticas de como utilizar a inteligência artificial do jeito certo, que é justamente você utilizar ela para aprender sobre aquele conteúdo, para auxiliar você e não fazer tudo para você, né? E hoje em dia as pessoas realmente elas usam só para fazer de uma vez, né? E aí você se pergunta de como essas pessoas, qual foi o esforço empregado dentro de um projeto ou não, entendeu? Por exemplo, o caso do Ian, recentemente, ele estava trabalhando num projeto, né? E ele me mostrou, ele trabalhou em cima manualmente, ele utilizou a IA somente para auxiliar na questão da redação, para explicar o projeto em si, que eu acho totalmente viável. Você passa uma instrução para ela, passa o que o projeto faz e fala para ela fazer. E ele postou no LinkedIn, ele me mandou essa publicação, eu analisei, vi o que estava escrito, como funciona o projeto, consegui entender porque a IA ela consegue trazer essa organização de contexto, né? Consegui entender o projeto dele, só que aí eu pensei, cara, as pessoas vão acreditar que você fez praticamente todo o projeto com IA, sabe? Uhum. Porque justamente isso que é o foco atual, assim, você
vê que, por exemplo, uma escrita, um resumo de um projeto é feito com IA, você acredita que o projeto inteiro foi feito com IA, entendeu? É aquilo que você falou, por exemplo, as pessoas que têm contato no LinkedIn, a maioria não vai entrar em si no projeto e ver como foi tudo feito. A primeira impressão dela vai ser o texto. Sim. E com base naquilo ela vai julgar. Então, se o texto que você fez ali na publicação passa uma coisa mais padronizada, mais IA, a pessoa vai já julgando, se isso aqui, que é a parte teoricamente mais fácil, foi feita com IA, quem me diz que a parte mais difícil, que foi no caso da programação, o projeto em si também não foi utilizado? Sim, exatamente. Então passa essa visão para as pessoas que estão vendo a publicação. Inclusive eu quero passar aqui a palavra para o Ian, para falar o que você acha que as pessoas iriam pensar do seu projeto e tudo mais, e o que você faria para meio que mostrar que foi realmente você que trabalhou em cima daquele projeto. Bom, o projeto em si, ele era um gerador de carrossel de Instagram, que ele tem uma parte de código por trás. A parte de código, que ele é um plugin do Figma, que eu acabei desenvolvendo, só que ele não gera carrosséis, entre aspas, autênticos, que você escolhe o design. É um design padrão que você define, e esse plugin ele só altera o texto, as fotos e o user. Que esse carrossel eu fiz como se fosse um basezinho estudo mesmo, o que mais atrai hoje no mercado em questão de interação, de lead de carrossel, e aí você só aplica isso com os do plugin. E aí eu fiz isso daí, eu mostrei pro Guilherme a parte do texto, enfim, apresentando o projeto, e realmente o texto ele realmente parece que é feito de IA, só que é como o Eder falou, às vezes pode dar a impressão que a parte mais fácil, entre aspas, da redação foi feita com IA. Às vezes parece que o seu projeto inteiro foi desenvolvido com isso, sua ideia, o teu código, a tua idealização, e acaba às vezes sacrificando, entre aspas, o projeto, matando ele logo de início, no primeiro contato. Exatamente. É interessante essa ideia de texto, né? Que lembra até o final do ensino médio ali, que a gente pegou meio que o começo do uso de inteligência artificial, né? E aí era muito engraçado porque criou um problema para os professores de tentar identificar se aquele texto que o aluno entregou era feito com inteligência artificial ou não, né? E aí, inclusive, até criaram-se ferramentas para identificar, e muitas ferramentas identificavam erroneamente. Tipo assim, só porque seu texto estava bem formatado, estava correto gramaticalmente, com o correto português, ele já identificava como IA. E na realidade era algo que você tinha digitado sozinho, tinha escrito sozinho, né? Então, nessa mudança, né, de como produzir, é óbvio, né? Facilita demais, principalmente questão textual, documentação, que é algo que você gastava muito tempo antes fazendo manualmente ali, hoje você tem a inteligência artificial para fazer, mas que como isso foi mudando, né, foi se aplicando no dia a dia, aí gerou um novo problema, entre aspas, né, na questão, saindo da questão do mercado de trabalho, na questão de escola também, de o professor tentar identificar, ele fez com inteligência artificial ou não? Foi a criação do próprio aluno ou não? Né, e tentar identificar mesmo se foi mérito dele aquele texto ou se não, ele só jogou na IA e gerou aquilo ali, entendeu? Vocês acham que, para poder provar, por exemplo, nesse caso que o aluno fez realmente o texto, pode surgir uma medida bem extrema, assim, da pessoa ter que gravar ela fazendo o negócio? Cara, eu acho que essas ferramentas de detecção, elas vão evoluir, entendeu? Mas eu acho que a esse ponto, por exemplo, se um aluno fizer um trabalho muito bem feito, eu acho que a maioria dos professores, atualmente, eles não têm a capacidade de entender que aquilo foi feito do zero, sem envolver nenhuma ferramenta de inteligência artificial. Se eu não me engano, tem uma ferramenta de detecção que ela pega, por exemplo, um documento doc, né, do Word, docx, e ela detecta quantas modificações foram feitas naquele documento. Ou seja, se o cara deu um Ctrl+C no chat e deu um Ctrl+V no arquivo docx, ele só fez uma modificação. Aí já entrega a bagaça toda, entendeu? Então, puxando nesse assunto acadêmico,
eu vejo muitos problemas nesse tipo de detecção, como, por exemplo, esse daí do Docs. Ontem a gente estava discutindo sobre isso, inclusive, porque você pode simplesmente copiar de um outro documento, talvez um Docs do online, que você está compartilhando com o pessoal estudando, e você quer colar, porque, querendo ou não, pelo menos eu tenho mais facilidade com o Word desktop do que o web, porque o web ele é muito enxuto, às vezes as opções estão muito escondidas, então para mim faria sentido, por exemplo, copiar toda essa redação do Docs web e colar no desktop para poder modificar. E talvez o documento, sei lá, tenha 20 páginas e vai ter só 20 alterações, que não faz sentido o tamanho do documento. E o lance de gravar, eu acho que também não é uma boa solução, porque hoje em dia também tem gerador de vídeo. Querendo ou não, sempre vai ter um espertinho que vai fazer esse processo. E eu imagino que não vai ter professor que vai ter tempo de ver tudo isso daí. Eu acho que talvez a melhor forma, dependendo do tipo de projeto, o escopo dele, é você perguntando pro produtor, pro aluno, a referência que ele pegou, o jeito que ele fez. Sim. Não de explicar talvez todo o código, explicar totalmente a redação, mas explicar talvez um significado de uma palavra, que é uma palavra diferente, explicar onde ele tirou o repertório. Algo que só ele saberia se ele fez se ele mesmo. Eu não sei se vocês viram, mas recentemente saiu uma liberação, agora não lembro qual foi o órgão, mas referente a estudos científicos, a permissão da utilização da IA. Que aí eu acho que esse é o caminho que a gente tem que trilhar, entendeu? Como mudou a forma de produzir, hoje em dia a gente utiliza a inteligência artificial para produzir. Então o certo não é você impedir e querer manter do jeito que sempre foi. Eu entendo que o certo é você determinar a maneira correta de fazer aquilo ali. Então, por exemplo, foi permitido o uso da inteligência artificial, mas com algumas restrições. Eu não posso simplesmente pedir para ela me gerar o texto, dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Eu posso utilizar ela para avaliar várias fontes, para ver o que ela gerou e eu mesmo entender se aquilo está correto ou não, com a minha bagagem, com o que eu entendo, né? Então, eu acho que esse é o caminho correto de se trilhar. Ser permitido o uso, mas o uso consciente, né? O uso correto, da maneira correta. Para que também não se torne aquilo, né? Por exemplo, eu se fosse um professor, gera as minhas atividades de IA, o meu aluno vai lá, utiliza a mesma IA para responder e no fim das contas ninguém fez nada. Foi tudo prompt da base de dados daquela mesma inteligência artificial, entendeu? Sim. E aquilo também, né? O aluno também tem que entender que os projetos que são passados tanto no ensino médio quanto na faculdade é para ele aprender realmente de fato como faz aquilo para no fim no mercado de trabalho ele conseguir realizar a atividade. Então mesmo que, por exemplo, o professor ele vai aceitar o seu trabalho feito com o IA, talvez seja mais prejudicial para você do que benéfico, porque vai chegar na frente no mercado de trabalho onde vão cobrar esse tipo de atividade e aí você não sabe fazer o certo, não sabe como se faz sem o uso da IA. E muitas das vezes o ambiente de trabalho seu, você é totalmente negado de utilizar a IA para realizar aquilo. E aí, como você vai resolver isso? Sim. E é justamente nesse ambiente que você tem que provar que você realmente colocou esforço nos projetos que você já fez, né? É justamente isso. Eu também não acho que vá surgir uma medida tão extrema assim, até porque por falta de tempo as pessoas não vão ficar lá observando e avaliando toda hora. E também aquela coisa de evoluir também. Sim. A IA tá aí para ser usada. Então, se você renegar ela, você não utilizar ela, mesmo você vai estar para trás. Vai estar para trás. Exatamente. Pois é. E o seu assim, concorrente não vai deixar de usar isso. Que nem o Samuel disse, não tem como segurar as rédeas desse tipo de evolução, entendeu? Porque querendo ou não, daqui para frente a tendência de utilização e aperfeiçoamento da IA só tende a evoluir, Sim. entendeu? E isso para outros campos também da área de tecnologia. A gente está falando muito aqui de programação, eu também citei design, mas também tem na parte de edição de vídeo. Desde, acho que, não vou dar uma data específica, mas até pelo menos uns 3, 4 anos atrás, já tinha IA que, por exemplo, fazia cortes de momentos secos no Premiere. Que é aqueles cortes tipo, a pessoa tá falando ou tá calado, ele vai lá, corta automaticamente e já deixa o vídeo para começar a editar, né? Porque esse processo de recortar, ele é muito demorado. Porque você tem que ver toda a parte do vídeo inteiro, tem que sincronizar certinho, o áudio também, ela fazia essa sincronização. Sim. E é uma parte de utilização de IA que isso também não quebra o mérito da edição de vídeo. Isso daí só acelera o processo para a pessoa poder partir para a criatividade dela. Inclusive que quem utilizar, perdão aí, tá interrompido, mas inclusive quem vai utilizar esse tipo de ferramenta,
Se o cara não souber como é que é o processo por trás e deixar só pra inteligência artificial fazer, talvez ela faça cortes de coisas que não eram pra fazer. E aí na hora que chegar no produto final, não encaixa, tá tudo errado, E isso entendeu? era usado em canais grandes no YouTube. De exemplo, que eu vi, era o Gaveta Filmes, que ele fazia esse uso desse plugin que cortava os momentos sem voz ou com esse... Facilita muito, né? Facilita. É justamente isso. O trabalho da IA é facilitar, otimizar o seu tempo, justamente. Né? Até porque... Mas querendo ou não, você tem todo o trabalho em cima, Sim. você tem o seu esforço. Não tira o seu conhecimento daquilo, No sabe? caso deles, a Gaveta não é só um canal no YouTube, ela é uma agência de edição de vídeo. Eles cuidam do Jovem Nerd, cuidam do Gaveta mesmo, eles cuidam de outros canais e ajuda a otimizar esse tempo para os editores já começarem a editar, porque canais desse nível, a edição demora horas, dependendo da edição, dias, e é um fluxo recorrente. Às vezes é entrega a cada 2 dias ou diariamente, então tem que acelerar o mais rápido possível. Sim, exatamente. Mas e no âmbito artístico? O que vocês acham? Porque muita gente fala assim, cara, a arte é algo que quem criou quer passar uma mensagem, quem entendeu vai entender dependendo da construção da pessoa e tal. Pois é. Vocês acham que nesse sentido aí ela vai ser prejudicial? Então, atualmente, Samuel, eu acredito que as pessoas conseguem observar padrões, sabe? Então você consegue ver o que foi feito, você percebe o que foi feito com IA ou não, sabe? Em muitos casos, raro mesmo, você não consegue perceber isso. Mas hoje em dia os padrões. tem aquilo, né? Cada artista tem o seu estilo de arte, né? Então é algo que é justamente meio que a assinatura do artista, entendeu? A partir do momento que ele faz uma arte ali, você consegue ver que aquilo foi feito realmente manual, sabe? Você não... por exemplo, justamente assim como a IA, ela tem a sua própria assinatura também, né? O padrão de arte dela segue o mesmo padrão de muitas artes que já estão na internet, que você consegue perceber, entendeu? Então eu acho que assim, no âmbito artístico em si, que eu falo de desenhos, de animação, desse tipo de coisa, você consegue observar um trabalho manual mais detalhado de um ser humano e se diferenciar de uma IA. Porque justamente por causa dessa assinatura que a pessoa tem. Eu acho que isso, em alguns âmbitos da arte, a IA vai se consolidar, tipo, com o uso frequente, como, por exemplo, aqui na minha cabeça, o uso de, por exemplo, manuais de produto. Porque manual é uma coisa que tem que ser simples, às vezes não compensa. Ele tem um modelo, né? Tem um padrão. Tem um modelo, tem um padrão. Às vezes não compensa tanto contratar um artista, talvez era a própria empresa, e disponibilizar o tempo dele para fazer um manual. Mas a arte, ela não tira o valor dela. Como, por exemplo, a arte faz ela ser única e cara porque não dá para replicar fielmente 100%. Um quadro do Picasso vale aquilo, que foi o Picasso que fez, juntou o tempo, e não existe outro igual. A IA, ela consegue replicar isso para qualquer outra coisa. Então, o valor, ele distingue nisso, tipo de coisa. E eu vejo, cara, que essa questão, ela também, na realidade, trazendo pro que a gente tá vendo, né? Ela vai potencializar o mérito, principalmente no meio artístico. Porque o cara que ele não é bom, e aí a chegar no nível dele, ele vai falar, cara, se eu ficar do jeito que eu tô aqui, o pessoal vai parar de consumir o que eu faço. Ele tem que se reinventar. Eu tenho que melhorar. Eu posso implementar isso comigo ou não, eu mesmo sozinho. Um exemplo muito legal que eu vi é num anime chamado Sousou no Frieren. Não sei se vocês já assistiram. A última temporada que saiu agora, o diretor fez o encerramento com aquele estilo de desenho que você tem várias folhas e você vai desenhando a passagem, sabe? Cara, aquilo ali é incrível, velho. É assim, você vê que é um cara que tem a capacidade de fazer algo como aquilo ali. Então, um artista de verdade. Então é algo que é muito legal e que, por exemplo, talvez se eu jogasse numa inteligência artificial, o que ele fez e pedisse pra ela fazer, não ficaria tão legal quanto ele fez na mão ali, entendeu? Sim. Até, eu acho que também entra naquela coisa de que um artista, ele dedica muito do seu tempo para para criar a arte dele em si, né? Então ele traz muito detalhes para aquilo. E como a IA é algo muito instantâneo, muito rápido, entendeu? Ela não tem o tempo suficiente, porque ela não foi programada para trabalhar em longas horas também. Ela não tem esse tempo suficiente para deixar cada detalhe certinho, entendeu? Então, assim, manualmente você dedica o seu tempo, o tempo que for necessário, que você acredita que seja perfeito para aquilo ficar do jeito que você quiser, do jeito que você quer, no caso, né? E ela abre portas para você democratizar a arte também. Se você tem uma ideia
E você consegue gerar ela, pelo menos o estágio inicial dela, para você ter uma noção se aquilo funciona, se aquilo é pelo menos palpável de alguma maneira. Será uma ideia fora da caixa. Isso, inclusive, comentando o ponto que o Samuel tinha falado, dessa questão de o artista que não é tão bom, ele vê que a IA está chegando naquele nível, também se aplica para a nossa área. Exato. Nossa área hoje tem bastante layoff de funcionários, tanto de júniors, plenos e sênior, por conta disso. Às vezes, um júnior, por exemplo, caso ele não esteja em aprimoramento constante, o que vai diferenciar ele de uma IA? Porque, em teoria, a IA ela é mais superior do que o júnior no começo, porém o júnior vai escalando conforme o tempo e vai pegando experiência, e aí sim ele supera a IA. Mas no caso, se o júnior se acomodar, como foi em 2020, 2019, quando teve a pandemia, onde o mercado de TI estava muito escasso de pessoas, e muitas pessoas que não tinham um padrão excelente, mediano, para ser programador em si, até lá na área de TI, eles conseguiram altos cargos, pegaram um cara, por exemplo, ele é um júnior, pegou o cargo como sênior, pleno, e aí conforme foi diminuindo essa escassez agora, a gente está vendo um reflexo em layoff de pessoas que têm 6, 5 anos de empresa e foram justamente por conta disso. A IA era superior a eles nessa questão. Então a gente, no mercado de TI, a gente está passando por essa questão. Acredito que vai voltar estável, vai estabilizar, vai voltar a ser o normal, porque a gente teve um boom, querendo ou não, e agora com a IA vai voltar a estabilizar, vai ser como se fosse no começo, 2016, 2017, que já tinha uma quantidade de gente já programando na área e não uma escassez tão grande, agora nivelou, e vai ser essa questão das pessoas aprenderem e se adaptarem a usar IA. Porque conforme a gente falou no episódio passado, uma IA ela não consegue suprir as necessidades da empresa que nem totalmente se ela não ter um conhecimento sobre o background daquela empresa, sobre o que se passa ali, qual que é o modo de trabalho deles, entendeu? Ela não consegue nada, por isso que obviamente tem que ter alguém experiente controlando ela. Assim, um júnior pode ter uma experiência, um conhecimento amplo sobre a empresa? Pode. Não tanto quanto um sênior teria, né? Mas eu acho que quem está utilizando, quem está manipulando esses prompts, essas questões de IA aí, eu acho que é melhor com que tenha uma experiência boa sobre o ambiente interno da empresa. Sim. Senão pode vir a causar mau uso e etc, né? Influenciando. Realmente é o que acontece. É muita pessoa júnior que não tem um conhecimento em si das ferramentas e da empresa utilizando a IA para fazer o que era para ele fazer. E aí você entra em contradições em mercados que mexem com muito documento, arquivos confidenciais, como por exemplo, teve um vazamento, eu não lembro de qual IA, mas vazou o banco de dados de todas as imagens, não todas, mas algumas imagens que foram geradas com IA pelo usuário final. E aí você para pensar, beleza, foi imagem, mas se fosse algum arquivo em texto, por exemplo, um API, que é uma chave de API que o júnior joga na IA para ela fazer o projeto que era para ele fazer no serviço. Você, cara, coisas desastrosas. Então a gente entra muito nessa questão também do júnior saber gerenciar isso, saber, olha, eu tenho que, isso daqui eu não posso colocar lá de jeito nenhum, isso aqui tem que ser a minha própria, eu tenho que pensar para fazer isso e, não, isso aqui eu posso terceirizar para IA. Que não é o certo a IA, quem tinha que utilizar a IA é quem? O pleno, o sênior, porque ele já sabe, ele já tem a medida do que a IA pode ou não fazer. O júnior, no caso, ele teria que ser a mão de obra, ele tem que ser o operário, fazer a parte por parte daquela criação ali para saber ter experiência para, no fim, quando ele virar um sênior pleno, ele ter o conhecimento para utilizar ela. E usar só para otimizar, porque o conhecimento ele já vai ter. Isso. Cara, voltando um pouquinho ao meio artístico, né, de utilização da IA, eu acho que foi em 2024 ou 2023 que teve um movimento no ramo de cinematográfico sobre a IA, porque os atores estavam com medo de serem substituídos por IA. E aí me vem a questão. Dos roteiros, exatamente, roteiristas. E me vem a mente se o pessoal vai continuar com esse método de utilização da IA. Eu acho que vai permanecer bastante, vai predominar o uso na CGI dos filmes, entendeu?
Saiu recentemente, acho que há uns meses atrás, que a Marvel tinha feito um acordo com a OpenAI para incluir isso na produção delas. Só que, se eu não me engano, não deixou explícito em qual parte da produção que a IA ia atuar. Se eu não me engano, teve o filme do Pantera Negra, que ele seria feito com um ator que morreu, eles queriam utilizar a IA para fazer o filme. Mas Só que como não teve uma aprovação tão grande do público, então eu acredito que no meio isso também de não é muito mídia, IA, isso daí é a parte de edição, edição. Então, mas eu acredito que como a indústria cinematográfica, ela querendo ou não, visa um pouco de lucro, e se o público em si não achar aquilo legal, confortável e viável, eles não vão estar utilizando para esse tipo de... A maioria dos atores hoje, eles já assinam no contrato o uso da imagem deles pós-morte, questão de IA. Se eu não me engano, o Robert Downey Jr. tem, o Robin Williams ele tinha, quando ele era vivo ainda, ele colocou isso nos contratos dele, então ninguém consegue replicar o rosto dele. Mas voltando nessa parte da Marvel, se eu não me engano, ela não deixou claro em que âmbito ela vai usar a IA, se vai ser no roteiro, se vai ser num efeito especial, se vai ser num corte. O que eu penso que pode ser vantajoso é, às vezes, você criar uma cena para você ver o conceito dela, se ela funciona dentro do filme. Há uns meses atrás, ou semanas, teve cortes no TikTok do pessoal fazendo um filme, entre aspas, do Ben 10, para ver se isso era possível. E fica muito bom. Então isso talvez possa abrir portas para produtoras fazerem um filme, ver que esse tipo de elemento funciona dentro da tela. E talvez a Marvel use isso, tipo, uma batalha talvez do Thor contra o Homem de Ferro. Faz o prompt lá, gera, ficou legal, a ideia funciona, vamos fazer isso em prática manualmente, como a gente sempre fez. Porque assim, se eles forem utilizar totalmente IA nessas cenas de CGI, batalha, etc., pode vir ao público, assim, em questão de militância, pode ser pegar bem mal, entendeu? Eu acho que pegaria bem mal se eles utilizassem. Não que não fique bom, mas eu acho que o pessoal não... O pessoal ficou bravo quando teve a série da Guerras Secretas, que usou a abertura com IA. E ficou, tipo, tenebroso, porque era o início da IA, e ficou horroroso, mas faz sentido um pouco, tipo, a estética, mas facilmente artistas conseguiriam replicar aquilo lá muito melhor. Mas um ponto positivo também dessa utilização é a própria evolução do hardware, né? As últimas apresentações da NVIDIA têm sido praticamente mostrar como que a placa de vídeo consegue renderizar cenários. 5? Exatamente. Como é que ela consegue fazer aquele panorama de você, sei lá, indo numa sala, pegando objetos, né? Então essa utilização no meio artístico também, né? Questão de imagens, de vídeos, vai potencializar também esse desenvolvimento do hardware. Pois é, mas aí que tá, Samuel. Tipo, quando eles postaram o vídeo mostrando essa tecnologia, muita gente hateou isso, sabe? Justamente porque o pessoal falou, agora os estúdios vão ficar preguiçosos. Porque, tipo assim, é como se eles estivessem falando, os estúdios eles vão só entregar um produto meia boca e depois o trabalho da tecnologia da NVIDIA vai fazer o resto, com DLSS 5, Mas sabe? pensa comigo, se isso acontecer, para uma empresa não é vantajoso, porque... Não, com certeza. Por exemplo, se sai um resultado porco, eu que sou consumidor, eu não vou querer consumir. E aí os caras vão perder dinheiro. Sim, Então eles exatamente. vão ter que repensar e melhorar, né, por exemplo. Exato. Aquela questão do lucro em si. Porque muitas das vezes no filme, quem define o orçamento não é em si o diretor, quem está produzindo, é a parte corporativa. Então, muitas das vezes a pessoa corporativa ela não tem a visão do que a arte em si vai ser feita que o consumidor vai gostar. Ela pensa, contratar tantos editores é tantos mil, mas eu utilizar aquela IA ali para fazer é bem mais barato. E há poucas empresas hoje que pensam assim. Exato. A única que eu consigo lembrar assim é a Take-Two com a Rockstar. A Take-Two ela libera o orçamento infinito para a Rockstar produzir, tanto que a estimativa do GTA é 2 bi de produção. Ele é mais caro que a Artemis 2, cara. Não é, elas não visam, tipo, obviamente visam o lucro, mas eles entendem que, para você construir um projeto grandioso e que pode ser potencial, você tem que investir muita grana e dar liberdade para os produtores. Tanto que a Rockstar é um braço direito da Take-Two, ela é meio que independente, mas ela ainda continua sendo da Take-Two. E aí entra em contato também aquela questão dos filmes hoje em dia. Muitos dos filmes as pessoas estão reclamando que estão vindo muito genérico, assim, não está tendo nada de grandioso em si, como foi a indústria antigamente. E aí você para pensar, já está tendo esse movimento, e aí utilizando a IA, e as pessoas das corporações em si falando, isso aqui é bem mais vantajoso
é menos dinheiro que eu tenho que investir para ter mais resultado. Então, se a gente não tiver uma limitação ali, uma questão de qualidade em cima disso, cara, o que pode tirar? Vai ser muitas empresas aí tendo rombos de milhões aí, perdendo muito dinheiro nessa questão por uma ferramenta de querer poupar antes de obter o lucro. É a questão de diferenciar muita produção e qualidade, né? É como a gente olha, por exemplo, a Marvel. Ela já é consolidada. Se algum executivo lá pensar, pô, tem alguns heróis ali, a gente pode usar IA, não é tão famoso, o que vai virar? Uhum. Cara, teve muito filme, especialmente, assim, a gente tá falando de Marvel, mas também tem outras sagas, assim, etc., que teve um investimento de, não sei, 300 milhões e arrecadou um terço, entendeu? Uhum. Eu acho que se não tiver pra onde correr, se realmente analisar e ver que vai ficar melhor, eu acho que seria um bom uso e tal. Eu acho que uma questão que atualmente como a IA tá hoje em dia, o desenvolvimento de vídeo da IA, como que ela gera os vídeos, como que tanta gente não acredita que aquilo é real, eu acho que renderia algo bacana, que não teria como identificar se é real ou não, entendeu? E você pode usar muito isso daí também na parte de filme, nas cenas de respiro, que é aquelas cenas que elas usam pra você identificar o lugar. Às vezes, tipo assim, no corte entre falas de personagem, tem um outro corte que mostra o ambiente. Talvez esse ambiente, se for em computação 3D, demandaria muito dinheiro. Às vezes, com um prompt, com um vídeo gerado, 1 segundo de vídeo que já serve para dar essa contextualização pro telespectador, já talvez compense. Eu fiquei pensando esses dias na parte do ultimato mesmo dos Vingadores. Tem cenas ali que às vezes eu vejo documentários no YouTube, tem aquela cena do Doutor Estranho, ele segurando uma onda. Se eu não me engano, só aquela cena foi 2 milhões de reais. 2 milhões de dólares. Uhum. Aquilo lá poderia ser poupado com o uso de inteligência artificial. Assim, eu acho que não estragaria a experiência porque é só água. E já é um filme totalmente quase em chroma key, Sim. entendeu? Não afetaria tanto, talvez. Pois é, cara, eu acho que, tipo assim, nesse caso, é claro, vai ser muito mais barato, só que eu acho que atualmente, com a tecnologia que a gente tem, não ficaria tão bom. Ainda mais como em você tela de investir. cinema, que é uma resolução grandiosa, não funciona. Eu acho que eu esqueci o nome não vem à cabeça o nome da última ferramenta desenvolvida. Eu não lembro se é o Sora. Não, é o Sidance. Sidance 5.0? Eu não lembro. Não vou... Depois a gente dar uma olhada mais sobre desenvolvimento de vídeo. Mas voltando um pouquinho para o DLSS que o Samuel mencionou, da NVIDIA. Cara, aquilo ali era uma pré-alpha do DLSS. Não era para eles terem mostrado aquilo lá. Eu acho que realmente tira um pouco do mérito do artista que desenvolveu. Por exemplo... Que fazia os rostos diferentes. Isso, eu ia falar disso deixar agora, mais que realista. é o da Grace do Resident Evil. Sim, um exemplo é que, por exemplo, o cabelo dela é branco no jogo, né? Uhum. E aí com o DLSS ficou loiro. Então, tipo assim, meio que se eu, por exemplo, a personagem tem um contexto pro cabelo dela ser branco, e aí do nada fica loiro. Não, e sabe? fora que Aí você acaba com o estilo de arte do cara que idealizou aquilo lá. Exatamente. Então, se o cara ele fez aquilo, entendeu? Eu acho que é pra ser aquilo, é a arte dele, entendeu? É o toque pessoal que ele colocou naquele personagem. Com certeza. Mas, tipo assim, já que voltou um pouquinho para esse assunto, o que eu ia falar, e continuando ali na fala, é que as empresas viram isso, inclusive algumas que participaram do teste de vídeo nem ficaram sabendo, só ficaram sabendo na hora que mostraram os vídeos que seus jogos estavam lá sendo apresentados à tecnologia. Eles comentaram sobre essa tecnologia nova e falaram, olha... eu não quero isso aqui no meu jogo. A NVIDIA ela própria falou que isso é uma opção dos desenvolvedores, então eles vão ter a opção de deixar dentro do jogo, né? E eles falaram, olha, eu quero manter o trabalho de arte do meu artista que está fazendo o jogo e tudo mais, justamente para preservar mesmo a questão do trabalho e esforço dele. E me impressiona o tanto que a NVIDIA está investindo em inteligência artificial, né, cara? Porque... eu acho que é uma das empresas que eu imaginei que estariam desenvolvendo bastante, assim. Cara, voltando pro ramo de jogos, como você falou dessa tecnologia, para os grandes estúdios em si, que tem milhões para gastar em qualidade de imagem e tudo mais, ok, é uma pressão não ter aquilo. Mas, por exemplo, para pequenos desenvolvedores indies mesmo, que querem focar na jogabilidade e não tanto em si no gráfico, ter essa opção pro seu usuário ali utilizar para ter um gráfico melhor,
talvez seja vantajoso para eles. Não, Mas com eu certeza, acredito porque você nessa abre questão. portas pra Isso, porque às vezes... botar na prática idealizações que você já Isso, tinha. porque às vezes a pessoa só quer focar, tá, eu criei um jogo aqui e eu quero focar na jogabilidade, não tanto nos gráficos. Mas pro usuário, talvez ele queira ter mais gráficos e com isso daí pode trazer uma, como que se diz a palavra, pro usuário acabar gostando mais do jogo. Uma experiência melhor. Isso. Eu acho que a gente já... Vocês querem falar mais alguma coisa? Na verdade eu acho que isso daí é um tópico para outro episódio, né? Então. Inteligência IA artificial nos jogos. Pode ser. Então eu acho que a gente vai encerrar por aqui. Esse foi o episódio de hoje. Deixe no comentário o que vocês acham sobre o uso da inteligência artificial e o mérito de estar utilizando elas, como utilizar. E foi isso, pessoal. Até obrigado. mais. Muito obrigado aí. E até o mais. próximo episódio.